Boa noite. Desde que os rótulos dos produtos passaram a vir também em espanhol e a palavra Mercosul apareceu nos nossos documentos, nos acostumamos com a ideia de fazer parte do Mercado Comum do Sul. Mas, de acordo com os críticos, esse acordo, que foi firmado lá no início dos anos 90, perdeu a relevância com as mudanças radicais que vêm ocorrendo na economia mundial. Independente da polêmica, o fato é que o Mercosul é o quinto maior bloco econômico do mundo e tem um grande potencial. Atualmente é formado por 5 países: Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Um sexto país, que é a Bolívia, está em processo de adesão. Juntos, esses países representam uma população de quase 300 milhões de pessoas e um produto interno bruto de cerca de 3 trilhões de dólares. O Mercosul está na pauta do Opinião Pernambuco de hoje e são os nossos convidados Thales Castro, que é professor de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco e presidente da Sociedade Consular Brasileira. Está com a gente também o professor Gustavo Rocha, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas. E completa o nosso debate o professor João Policarpo Rodrigues de Lima, professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. Você pode participar do programa, como sempre, pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. Boa noite, obrigado pela presença de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Comecei falando sobre essa empolgação inicial que houve quando o Mercosul foi formado, né, quando ele surgiu, e sobre o fato de que ele virou um tema meio cansado, um tema meio difícil na pauta brasileira. Eu queria, nesse primeiro momento, perguntar aos 3 professores que a gente tem aqui sobre a importância do Mercosul nos dias de hoje. Ainda vale a pena investir, ainda vale a pena pensar e ampliar o Mercosul? Vou começar com o professor Policarpo. Boa noite, muito obrigado pelo convite e boa noite aos que estão em casa. Eu diria que o Mercosul, sim, né, vale a pena. Eu acho que ele tem sido um tanto demonizado pela mídia, como se fosse um peso para a economia brasileira, mas eu acho que tem uma importância grande porque é um mercado onde o Brasil consegue vender produtos mais elaborados, produtos industrializados, né, e a gente tem mais espaço para crescer. É óbvio que, né, as coisas têm 2 faces. Tem uma face favorável, né? Nem tudo é hoje favorável com o Mercosul, principalmente porque os demais países estão passando por algumas dificuldades, como nós também estamos. Então, mas eu acho que não é justificativa para que a gente descarte o Mercosul. Queria ver ao contrário. A opinião do professor Gustavo sobre esse assunto. O Mercosul ainda é importante, a gente precisa oxigenar, dar uma força a esse acordo, ampliá-lo. Qual é a sua opinião? Bom, é claro que o Mercosul ele é um instrumento importantíssimo. Agora, a gente precisa conduzi-lo de uma forma que ele se torne importante para o Brasil, benéfico para a economia e a própria política dos países, né, e avance, né, cresça. É importante que o Mercosul ele seja um instrumento em crescimento e avançando, né, ele não pode ficar estagnado. E, na sua opinião, pelo que eu entendi, ele está um pouco estagnado, é isso? Ele vem demorando a fazer avanços, né, e as negociações elas são travadas. Não necessariamente isso é ruim, né, mas no momento o Mercosul ele vem passando por uma situação de diálogo um pouco complicada. Né? Mas se tratando de países tão diferentes e tão parecidos em algumas coisas, né, é natural que seja difícil, é natural que seja complicado. Professor Thales, como é que você vê essa questão? O Mercosul é importante ainda? Tem que ser oxigenado? Tem que ser fortalecido? Muito boa noite, primeiramente. É um prazer estar aqui de volta. Eu acho que o Mercosul tem um valor político e simbólico tão importante quanto ele tem no sentido econômico comercial. Eu digo isso porque a data de nascimento do Mercosul, embora muito considerem o dia 26 de março de 91, que é a data do Tratado de Assunção, eu acho que uma data anterior tem um simbolismo mais importante até do que o Tratado de Assunção, que é 1985,
quando a Declaração do Iguaçu muda o relacionamento dessas duas principais economias na América do Sul, que é Brasil e Argentina. A partir de 85, Brasil e Argentina vão interpretar mutuamente como sendo parceiros e não mais como sendo rivais. Vão entender que devem estabelecer uma lógica de soma positiva, que ambos devem e podem crescer e se beneficiar, e não de lógica de soma negativa, como tinha nos últimos séculos de relacionamento bilateral. Então, o Mercosul, além das questões macroeconômicas, que são importantes, embora tenha arrefecido, tenha esfriado um tanto nos últimos tempos, tem um valor político simbólico absolutamente inestimável e insuperável. Porque imagine duas economias, dois países importantes aqui na América do Sul, que se rivalizavam o tempo todo, e eu não estou só me referindo ao futebol, estou me referindo em questões realmente muito sérias, políticas e geoestratégicas, e aí, consequentemente, o Mercosul tem esse valor histórico, simbólico de fundamental importância. Então, mais do que 1991, a gente deve olhar para 1985 como sendo a data fundacional do Mercosul. E isso é imbatível. Espécie de virada a guinada de visão, né? Sem dúvida. Vocês acham que o resultado da eleição no último domingo, ele é favorável, ou ele foi favorável a um fortalecimento do Mercosul, tanto do ponto de vista ideológico, quanto com uma análise olhando para os anos anteriores, né? A gente tem um governo de continuidade. Então, se o Mercosul arrefeceu, se o Mercosul perdeu relevância, há uma certa responsabilidade também desses governos. Professor Policarpo, como é que você vê essa questão? A eleição, né, reelegeu Dilma Rousseff e ela vinha apoiando o Mercosul e tendo um esforço grande de articulação com os demais países, inclusive tentando ampliar o escopo do Mercosul, incluindo novos países, etc. Nesse sentido, eu acho que vai ter uma manutenção, né, da importância que o governo brasileiro dá ao Mercosul e o que poderia ter sido alterado se o candidato Aécio Neves tivesse ganho a eleição, porque ele estava sinalizando algumas mudanças, flexibilizações, etc, etc. Nesse sentido, eu acho que a vitória de Dilma na eleição deve manter o Mercosul como foco de atenções da política econômica brasileira, né, dentro de um contexto de ampliação do Mercosul. Esse é o que parece que deverá acontecer. Vocês concordam? Acho que a eleição da presidenta Dilma é favorável a uma continuidade e a uma ampliação do Mercosul? Professor Gustavo? Sim, na verdade, eu acredito que independente dos presidentes existiria algum interesse pelo Mercosul. Agora, o rumo é que seria diferente. No entanto, a presidente Dilma, ela tem uma vantagem em relação a isso, porque ela tem uma aproximação ideológica, política, com os demais presidentes do Mercosul. Bem ou mal, isso facilita o diálogo. Né? Então, existe uma convergência de interesses, uma convergência, talvez, de objetivos, que possa facilitar o avanço do Mercosul e aparar um pouco das arestas que possam surgir através do diálogo. Professor Tales, e os países do Mercosul, será que viram positivamente a recondução de Dilma Rousseff à presidência da República do Brasil, visto que o Brasil é, sem dúvida, a economia mais robusta, mais importante desse grupo? Sem dúvida nenhuma. Imediatamente depois da reeleição, já na noite daquele domingo último, a presidente Kirchner saudou, inclusive, por Twitter, né, parabenizando aí a reeleição da agora presidente reeleita, não mais candidata, Dilma Rousseff. E eu acho que isso também foi saudado em outros países da América do Sul. O Brasil, além de fazer parte, como membro fundador do Mercosul, ele é fundador da Unasul, que é um consórcio, que é uma frente de coalizão aí de 12 estados soberanos aqui na América do Sul. O interessante é que o Mercosul nasce com Collor de Mello, ainda respirando os ares do consenso de Washington de 89, e ele nasce num viés meramente neoliberal, meramente do consenso de Washington. Ele navega pela presidência de Itamar, que é uma presidência muito breve, passa os 8 anos de Fernando Henrique Cardoso, e numa gestão do PT Lula, no primeiro momento, ele vai ser fortalecido. Ele nasce com um viés neoliberal, vai ser fortalecido com Lula. Lula realmente deu uma ênfase muito grande ao Mercosul, e na gestão agora de Dilma Rousseff, parece-me que também haverá essa continuidade. Apenas critico um pouco o fato de haver uma certa zona de interposição
área de sombra entre as ações do Mercosul com algumas das ações estipuladas no Tratado de Brasília, que cria a Unasul. Mas eu acho que sim, eu acho que vai ter uma continuidade, vai ter uma força de política externa, econômica, de política integracionista muito forte a partir da recondução da presidente Dilma. Quando você fala que era um viés mais neoliberal, como é que a gente pode interpretar isso? Seria como um simples acordo de comércio, um acordo econômico? Porque hoje a gente vê o Mercosul se posicionando em relação à Palestina, a gente vê o Mercosul como uma articulação entre países que não é só um acordo comercial, né? Sem dúvida. Se nós observarmos o Tratado de Assunção, nós vamos ver que nos 24 artigos de Assunção há uma ênfase muito grande na questão comercial, na questão mercantil, na questão macroeconômica e quase nada na questão social, na questão da integração de cidades, da paradiplomacia. O professor Gustavo aí amplia muito esse debate na questão da paradiplomacia. Então a gente vê um tratado muito mercantil, comercial, economicista e não um Mercosul que debate sobre outros temas. Mas na medida que ele vai tomando postura e vulto, ele vai começando a se enraizar para outros temas, inclusive temas de integração social, sindicatos, questões ambientais, questões direitos humanos, né? Direitos humanos, questões externas, já se pronunciando como um bloco. Então tem uma modificação substancial de um Mercosul meramente economicista mercantil para um Mercosul que também abrange uma série de outros temas da agenda internacional. Acho que há uma situação um pouco curiosa, que hoje você tem os presidentes dos vários países do Mercosul têm um certo alinhamento, digamos, ideológico. Eles estão mais à esquerda, Eles estão mais à esquerda e têm muita identidade de pensamento. Então, isso tende a fazer com que o bloco se posicione mais politicamente também. Acho que isso tem repercussão, está ocorrendo isso. Repercussão econômica também, essa atuação que é mais política, que é mais ideológica? Não sei se essa face mais política e ideológica tem uma contrapartida direta do ponto de vista da economia. Termina tendo alguma, né? Mas eu acho que tem mais repercussão, né, do posicionamento político mesmo dos países dentro do resto do mundo e etc. Porque, às vezes eu me confundo um pouco com as várias entidades que existem na América Latina, né? Para gente que não é especialista na área é difícil, porque tem o Mercosul, tem a Unasul, tem a CELAC, tem a OEA e OTCA. Essa eu nem conheço, assim. É a Organização do Tratado da Cooperação Amazônica, que lida com temas que perpassam... Muitas siglas. Essas diversas organizações, elas não se sobrepõem ou elas não criam uma certa confusão diplomática ou uma confusão nas relações internacionais? Eu não sei, quem poderia me responder sobre isso? Eu acho que sim, e eu acho que inclusive gera aquilo que, em um artigo que eu escrevi recentemente, gera uma situação de lealdade difusa. Essa lealdade difusa, a gente percebe essa sopa de letras e essa justaposição de múltiplas camadas, entendendo que um fenômeno, por exemplo, de comércio intra-amazônico, ele possa ser tratado pela OTCA, pela comunidade andina, o Brasil não é parte, mas alguns países amazônicos são, Colômbia, Peru, etc. A OEA, que cada vez mais está sendo diminuída. Isso foi claramente verificado no bolivarianismo, a ideia de reduzir a importância geopolítica e geoeconômica da OEA, sendo substituída pela Comunidade Latino-Americana de Nações, né? A própria Unasul. A então, OEA isso gera... inclui o Canadá e os Estados Unidos? Sim, 34 países, exceto Cuba. Quer dizer, não, Cuba faz parte, na verdade, né? Ela não foi expulsa, não. Ela foi temporariamente colocada num hold depois da crise dos mísseis, em 62, mas alberga todos os Estados soberanos, com essa exceçãozinha de Cuba, no hemisfério. Mas então os países latino-americanos tentaram buscar fóruns em que os Estados Unidos não pudessem exercer aquela influência toda. Eu vou perguntar ao professor Gustavo se ele acha que toda essa combinação de organizações diferentes, com atribuições diferentes, pode gerar algum tipo de confusão, gerar alguma dificuldade? Sim, gera confusão. Você, como o professor Tales, o professor Policarpo já tinha falado, existe a sobreposição de funções, existe a sobreposição de interesses, né? Mas se a gente for ver, na verdade, existe um sonho latino-americano de ter um organismo que una tudo. Existe ainda uma outra sigla, mas que ela já praticamente não é falada, né? Que é a ALAD, né? Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração, que envolvia todo mundo, inclusive Cuba, num bloco econômico gigante, mas que, exatamente por ser tão grande, por ser tão pretensioso ou tão
enfim, querer tanto, né, não conseguiu avançar. Então, existe os regulamentos criados, as normas, os acordos são válidos, mas tem pouco impacto, porque exatamente por essa amplitude não conseguiu aprofundar. Né? O Mercosul, em si, ele parece ter essa pretensão de, no futuro, abarcar mais países. Né? Tanto que, com a entrada da Venezuela, ele deixou de ser um bloco dos países do Cone Sul, né? Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil, com exceção do Chile, mas para ser um bloco sul-americano. Porque a Venezuela está mais ao norte. Na região amazônica, andino. E aí, com essa integração da Venezuela, mostra esse interesse, que é a pretensão latino-americana, de haver uma integração. Né? Agora, quando a gente fala das siglas, me chama a atenção porque existem duas formas de acordos. Você tem as cooperações e tem as integrações. Né? Os mecanismos de integração, como o Mercosul, como a ALAD tentou ser, como a União Europeia para a Europa, que é o grande exemplo, eles buscam unir os países e diminuir cada vez mais a importância das fronteiras. A cooperação não, ela mantém as fronteiras, mantém a importância dos países, mas cria instituições entre eles para facilitar o diálogo, para ampliar políticas de grupo, como é o caso da OEA. A OEA ela não é um bloco, um mecanismo de integração. Ela pretende promover a cooperação entre os países. Né? Ela é para a América o que é a ONU para o mundo. Né? É um fórum de diálogo onde você procura criar normatizações internacionais, nesse caso para a América. Tem um tribunal, tudo. Tem um tribunal, isso. Então, só para, antes da gente encerrar esse primeiro bloco, então o Mercosul, nessas duas categorias, colaboração e integração, estaria da integração, isso. Né? Ele tem as fronteiras são mais abertas, há um contato maior com esses outros países. Né? A gente volta a discutir o Mercosul no próximo bloco. Eu chamo o público a participar do nosso debate, a mandar sua dúvida, a sua opinião, seu comentário para opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. A gente volta em 2 minutos. De volta com a Opinião Pernambuco, na nossa pauta de hoje está o Mercosul. Os nossos convidados de hoje são Thales Castro, que é professor de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco e também preside a Sociedade Consular Brasileira. Está com a gente também Gustavo Rocha, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade de Damas, e completa o nosso debate o professor também João Policarpo Rodrigues de Lima, que é de Economia lá da Universidade Federal de Pernambuco. Você pode participar desse debate enviando sua opinião, seu comentário, sua pergunta para opiniãotvu@gmail.com e também pelo Twitter, @opiniãope. Queria falar um pouco nesse bloco sobre a adesão de novos países ao Mercosul. Né? A gente falou lá no começo, o grupo inicial do Mercosul é Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Esses 4 países, tanto que a bandeira do Mercosul tem aquelas 4 estrelinhas, né? Depois houve aquela confusão lá com o Paraguai e a Venezuela entrou. Hoje a Bolívia em tese é o próximo país a entrar. Já há conversações também com o Equador. Esse é um caminho interessante para o Mercosul, buscar a adesão de mais países vizinhos, de mais países do Cone Sul, professor Policarpo? Eu diria que sim, principalmente para o Brasil. Quer dizer, os países que têm uma economia mais desenvolvida, na hora que ele tem um mercado comum mais amplo, eles tendem a ter mais espaço para vender seus produtos. Então, acho que a economia brasileira, nesse aspecto, se beneficiaria talvez mais do que a de outros países que têm uma economia menor, mas o ganho é coletivo. Eu acho que um bloco é sempre motivo de ganhos que não se concentram tanto em um só país. Às vezes se concentram mais em um país do que em outro. No caso, acho que o Brasil termina tendo mais ganhos do que perdas. Algum país do Cone Sul, o senhor acha que seria mais interessante para o Brasil, econômica e politicamente? Seria mais interessante uma parceria com algum desses países que ainda não fazem
parte do grupo? Veja, do ponto de vista de economia, de tamanho de mercado, acho que o Chile seria um país, né, que poderia estar dentro desse bloco. É incrível, Só né? Quantos turistas brasileiros, por exemplo, têm ido para o Chile ultimamente e o Chile não integra o Mercosul, né? O Chile fez uma outra opção, né, já anterior e né, depois, para se integrar ao Mercosul, ficou mais difícil por causa de tarifa externa comum e essas coisas. Mas na economia latino-americana, acho que o país que não está no Mercosul e que talvez pudesse acrescentar mais mercado fosse a economia do Chile, se bem que hoje a gente está tendo também crescimento no Peru e na Colômbia. São outros dois países que têm potencial de expansão de mercado. Os senhores veem também essa necessidade, essa vantagem de tentar buscar mais países para o Mercosul, e isso é possível? Interessa esses países também? É possível, sim. Interessa, eu acho que mais, como eu concordo com o professor Policarpo, interessa mais a gente. Porém, um país ficar isolado não é vantagem em nenhuma situação que ele se mantenha fechado. O caso do Chile não é tão interessante porque ele se abriu para o mundo, né? Através de acordos diretos entre eles e outros países, ele conseguiu ter, não integração, mas conseguiu abrir suas fronteiras, comercialmente, economicamente. Mas, para a gente, para a formação do Mercosul, aos poucos, abrir para novos países, a Colômbia. A Colômbia seria uma excelente aquisição para o bloco, apesar dela agora estar com outro projeto político, né? Outra proposta. Mas seria interessante pelo tamanho da Colômbia, né? Ela está daquela região da América Andina, ela é a segunda maior economia, perde para a Venezuela. Economia em expansão, né? Em expansão, exatamente. Um país muito populoso também, né? E que tem uma economia relativamente complementar do Brasil. Então, o comércio ele seria proveitoso. O Brasil teria muito o que vender para a Colômbia e a Colômbia teria o que vender para o Brasil. Né? Coincide, em termos de pauta de exportação, o café. Fora isso... Professor Tales, você vê essa busca por novos parceiros também como uma prioridade para o Mercosul? Sem dúvida nenhuma, concordo plenamente. Eu acho que o Mercosul, muitas vezes, tenta se reinventar nessa busca de novas alianças, novos parceiros. Eu acho que o Chile seria realmente uma aposta muito estratégica. Registros mostram que o Chile chegou a ser cogitado naquele primeiro momento, do ano de 90, mas foi justamente o ano de 90 em que a ditadura pinochetista acaba. Então estava com um debate interno muito grande de redemocratização, de maneira que o Chile, mesmo durante a ditadura de Pinochet, tomou uma opção, acho que o professor Policarpo foi muito feliz nesse registro, no sentido de ele ter optado por uma política pragmática com olhar para a bacia do Pacífico e a América do Norte. Então, o Chile optou nesse caminho, mantendo políticas múltiplas de inserção comercial e macroeconômica, de maneira que teria sido realmente um ganho muito grande para o Mercosul. É verdade que o universo tarifário chileno é bem mais liberal, é bem mais abaixo do que o nosso, e tem uma economia muito competitiva, tem uma economia moderna, tem uma economia aberta para a APEC, de onde é membro, que é a Associação de Países da Ásia-Pacífico. E tem um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Isso é importante também mencionar. De maneira que seria realmente uma aposta muito estratégica. Sem esquecer outros parceiros aqui na região andina. Com certeza a Colômbia. E tem uma curiosidade, a Colômbia é a segunda maior população da América do Sul. Muito se pensa que é a Argentina, mas não. A Colômbia tem levemente uma população maior, quase 44, 45 milhões de habitantes, enquanto que a Argentina tem 42,5, mais ou menos, ali 43. De maneira que a segunda maior população tem uma relação muito próxima com os Estados Unidos. O Plano Colômbia catapultou em termos de projeção comercial, de maneira que seria realmente também uma aposta estratégica. Vocês já falaram, mas de qualquer forma eu vou trazer esse tema para a gente discutir um pouco mais dele, que é essa, vamos dizer assim, que é os olhares da economia mundial saírem do Atlântico, né? E o Mercosul é fundamentalmente um acordo de países que estão do lado do Oceano Atlântico, né? Argentina, Brasil, Uruguai, para o Pacífico, né? E hoje se fala numa concorrência ou num exemplo dessa aliança do Pacífico, né, que envolve aqueles países que o professor Policarpo falou, Colômbia, Peru, Chile. E agora Paraguai, né? No critério de observador. Também, o Paraguai já é membro observador da Aliança para o Pacífico. Aí eu pergunto, essa mudança de foco da economia mundial e da política mundial também, do Atlântico para o Pacífico, ela de alguma forma dificulta, inviabiliza o Mercosul? Ele vai ter que se adaptar também a essa nova realidade? Como é que você vê isso, professor Policarpo? Veja, eu acho que cria um
pouco mais de dificuldade, na medida em que o Mercosul, né, tem suas regras próprias e esses países que já formaram outros blocos têm outras regras. Então. Mas não é nada impossível que haja um esforço de convergência e de ampliação nessa direção. Eu acho que precisa muito, né, esforço de diplomacia e de consertar interesses. Os interesses econômicos que estão por trás, isso a gente, né, nem sempre percebe. Né? Todos esses acordos e etc. têm, na origem, interesses de linhas de comércio que movem os governos para fazer esses acordos. Então, eu acho que é um esforço um pouco mais difícil, mas não impossível. Professor Gustavo, a gente tem que se voltar os olhos para o Pacífico e para esses países que estão na outra costa da América? Sim, é importante estrategicamente para o Mercosul ele se aproximar desses países, inclusive do ponto de vista do Brasil como um ator político internacional. Se ele pretende projetar a imagem de que ele é o líder dos países da América do Sul, da América Latina, ele precisa fazer com que os interesses da região entrem em convergência. E, aparentemente, na verdade, a Aliança do Pacífico ela se inicia não convergente, mas divergente do projeto brasileiro e do Mercosul, a princípio. Como se fosse uma alternativa ao Mercosul, é isso? Uma alternativa talvez já tenha a influência do Brasil, dos países do Mercosul nas economias desses países, como se eles quisessem se voltar para as economias mais desenvolvidas, as maiores economias do mundo. Professor Tales, como é que você vê isso? A gente tem que mudar de lado e olhar mais para essa aliança pacífica do Oceano Pacífico, né? É verdade. Eu acho que a abertura de braços do Mercosul, o olhar geoeconômico, geopolítico é muito para o Atlântico, né? O Atlântico Sul, né? Para o Caribe agora um pouco, pelo ingresso da Venezuela, né? A Venezuela tem uma geoeconomia caribenha também, né? É uma petroeconomia, é fundadora da OPEP, né? Que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, lá em 60, quando foi fundada. Mas eu acho que o grande desafio é esse, é sair inicialmente dessa posição atlântica para, na verdade, ingressar numa área de extremo dinamismo econômico-comercial, que é a Bacia do Pacífico. Mas só poderia fazê-lo com o ingresso do Chile, porque a Argentina, Uruguai e Paraguai, obviamente, todos eles estão. O Paraguai é mediterrâneo, né? Mas, enfim, os demais são voltados para o Atlântico Sul, né? Então, eu acho que é um desafio muito grande estabelecer pontes de diálogo. Eu acho que a Bacia do Pacífico é uma área de extrema dinâmica relação internacional. Do lado de lá, desse vasto oceano que é o maior do mundo, que é o Pacífico, está a China, que é a segunda maior economia do mundo, com 12 trilhões de dólares de PIB, pela paridade do poder de compra. Também está o Japão, enfim, grandes economias, a Coreia do Sul. Então, estamos falando de uma necessidade de criar pontes entre o braço atlântico e justamente essa relação do Chile natural que tem com a Bacia do Pacífico. É um desafio, e é um desafio que envolve da diplomacia econômica, da capilaridade política e do envolvimento também da sociedade civil. E isso requer muita concertação, muito diálogo e muito ajustes, né? E essa questão do acordo do Mercosul com a União Europeia? Pelas pesquisas que eu fiz, se discute esse acordo do Mercosul com a União Europeia desde 1999. E ele avança aqui, avança ali, mas ele não se concretizou, né? A União Europeia é um parceiro importante, esse acordo é benéfico para o Mercosul. Como é que o senhor vê isso? Poderia ser. Né? Acho que a União Europeia é um enorme mercado que pode acrescentar muitas vantagens para o Brasil e para os demais países do bloco. Só que é uma negociação que tem sido um pouco difícil, porque a União Europeia está olhando para o Mercosul como um espaço onde eles querem reduzir as tarifas para vender para cá. E não estão muito dispostos, aparentemente, a fazer o mesmo, para abrir no sentido contrário. No sentido contrário. Então, tem havido uma dificuldade de negociação, né, até onde eu sei, por conta de resistências da União Europeia em abrir para mercados para produtos onde o Mercosul tem mais vantagem competitiva.
Quer dizer, e eles estão querendo, né, abrir o nosso mercado para eles. Então, é preciso ter reciprocidade. Eu acho que isso é que é o que pode criar condições de negociação. E me parece que o acordo está difícil e está entravado por conta desses pontos de conflito, digamos assim. Como é que vocês veem essa relação do Mercosul, essa possível relação, né, do Mercosul com a União Europeia? Assusta, por exemplo, acho que a América Latina e a América do Sul é uma grande exportadora de commodities, né, de minérios, de soja, desse tipo de mercadoria. Enquanto que acho que a Europa é grande exportadora de produtos industrializados. Você tem lá a França, você tem lá a Alemanha, países Alemanha, principalmente. super industrializados. Isso é uma dificuldade, isso é um perigo para a gente? Existem dificuldades, principalmente porque a França, apesar dela produzir produtos industrializados, ela é o maior produtor europeu de produtos agrícolas. Então, não é interesse da França, um dos países mais importantes do mundo, que a Europa seja inundada de produtos agrícolas latino-americanos, principalmente nesse caso do brasileiro. O Brasil é o maior produtor da região de aves, e aí é exatamente um dos principais produtos agrícolas da França. Carne de frango, eles têm produtos diferentes, né? Outros tipos de aves, mas também, então, existe aí uma concorrência de interesses. E você tem uma situação também que, como o professor já falou, a abertura não pode ser unilateral. Você tem que ter aberturas para os dois lados, para que haja mútuo benefício, né? A relação não pode ser perde-ganha, tem que ser ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar nessa história. Daí porque é tão difícil firmar esse acordo, né? Sim. Você pensa na União Europeia com tantos países e com tantas especificidades, e o Mercosul também, que são menos países, mas é população enorme, países continentais, né? Interesses diferentes. Professor Tales, o senhor tem uma proximidade grande com a União Europeia por ser cônsul de um país, cônsul honorário de um país europeu. Como você vê essas relações União Europeia, Mercosul, esse acordo pode realmente sair do papel? O atual clima político europeu não está realmente muito favorável a essa abertura. A presidência recente da Lituânia, isso foi a semestre passado, a presidência pro tempore da Lituânia, sequer mencionou na ata final de sua gestão, que é uma presidência por 6 meses, de uma nova renegociação, uma abertura de diálogo com o Mercosul. A Europa, nos últimos 20 anos, optou por um caminho claro de preferências comerciais, sobretudo no campo agrícola, com países da África. O Acordo de Lomé de 75, por exemplo, faz com que alguns produtos, alguns países específicos desse continente, tenham algumas taxas preferenciais de entrada no campo de produtos agrícolas, onde nós temos uma vantagem natural competitiva. O agronegócio brasileiro é extremamente competitivo, com determinados vieses. Então, isso também trava, não é? Você tem um lobby muito forte de países que têm uma produção agrícola, como é o caso da França, que impede, de certa maneira, ou o sul da Itália, que é a região do Mezzogiorno, uma região mais agrícola, mais com desenvolvimento humano abaixo do que a região industrializada do norte da Itália, que impedem esses avanços mais concretos. O Brasil tem outros campos que poderia explorar de maneira mais pontual. E isso trava de acordo com uma situação ainda de pós-crise, uma situação ainda de recessão na União Europeia, exceto a Alemanha, que cresce, mas cresce aquém. Numa área que tem 24% de desemprego, é o caso da Espanha, que é um país de mais de 40 milhões de habitantes, é um país importante, e, consequentemente, o ambiente ainda está muito de debater o seu próprio futuro, de sair desse processo ainda de pós-crise para repensar novas alianças extra-União Europeia. Então, o senhor é um pouco cético em relação a esse acordo sair nos próximos anos, é isso? Na diplomacia, a gente usa uma nota de rodapé que é um otimismo cauteloso. Um otimismo cauteloso. Faz bastante tempo que se tenta esse acordo. 99 é muito tempo, né? E ele não sai, não anda. 15 anos. Não anda por conta desses conflitos, né, dessas dificuldades de produtos que são concorrentes. A gente volta a discutir o Mercosul no nosso último bloco. Eu queria chamar o público a participar do programa pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com, também pelo Twitter, @opiniãope. Em 2 minutos a gente volta para continuar falando sobre o Mercosul.
volta com a Opinião Pernambuco. A nossa pauta de hoje é o Mercosul e os nossos convidados são Thales Castro, que é professor de Ciência Política da Universidade Católica de Pernambuco e ele preside também a Sociedade Consular Brasileira. Está com a gente também Gustavo Rocha, que é professor de Relações Internacionais da Faculdade Damas. E completa o nosso debate o professor João Policarpo Rodrigues Lima, que é professor de Economia da Universidade Federal de Pernambuco. A gente lembra mais uma vez que dá para participar desse programa por e-mail e pelas redes sociais. O e-mail é twitter@gmail.com. O e-mail é opiniãotvu@gmail.com e o Twitter é @opiniãope. Perdão pela confusão. A gente falou um pouco sobre a relação Mercosul-União Europeia. Queria falar um pouco também sobre a relação Mercosul e África, né? Se fala muito nessa questão das parcerias sul-sul, ou seja, de uma região sul do globo com outra região sul do globo. A África, por mais que a gente saiba que tem problemas, que tem muita pobreza e tudo mais, é um dos continentes que mais cresce, né, economicamente, tem uma população grande e tem, inclusive, países com alguma afinidade com o Brasil, que falam a língua portuguesa e que, enfim, tem algum contato cultural com a gente. A África pode ser um público interessante, pode ser um parceiro interessante para o Mercosul. O que é que o senhor pensa? Veja, a África tem potencial de crescimento, embora ainda esteja com um nível de PIB, de tamanho de economia relativamente reduzido. Mas tem alguns países que estão crescendo bastante. Não é por acaso que a China está fortemente articulada com a África. Tem lá fornecedores de petróleo e de matérias-primas, e é uma economia que tem potencial de crescimento. O Brasil, no aspecto de política diplomática, né, tem tido uma preocupação já há bastante tempo de olhar para a África. Verdade. Não só os países de língua portuguesa, mas os demais países africanos, mas principalmente de língua portuguesa, isso já vem desde o governo Jânio Quadros, né, já vem de bastante tempo, passando pelo período da ditadura, o governo Geisel, né, foi lá e se articulou com os países de língua portuguesa. E, mais recentemente, o governo Lula fez um esforço diplomático de abrir canais com a África. E eu acho que é uma aposta que tem potencial, né, e principalmente os países que têm mais crescimento, como a África do Sul, Nigéria, Angola. Esses países tendem a ter mais mercado e são países onde a economia brasileira tem mais complementaridade, tem mais facilidade para colocar produtos industrializados. Imagino que uma parceria com os países africanos, a nossa pauta industrial seja um pouco mais valorizada, né? Pois é. Porque o Brasil tem problemas de industrialização, mas é consideravelmente mais industrializado do que esses países. Certamente. Né? O Brasil teria mais facilidade de vender produtos industrializados para países em desenvolvimento do que para os países tipo China e Japão ou Estados Unidos, já que têm indústrias mais competitivas. Professor Gustavo, você vê essa aproximação da África como uma coisa possível e positiva para o Mercosul? Sim, na verdade a China acabou tendo o grande papel de ser o alarme do mundo para mostrar que a África ela pode dar retorno para quem Os chineses compram muita terra na África, sim, né? Sim. Tem parcerias com os governos de lá. O Brasil ele vem já fazendo alguns investimentos na África, não só tendo relação via comércio, mas mantendo relações de investimento, né? Principalmente em Angola, mas em outros países também, né? E aí percebe-se que a África ela pode ser muito produtiva para que a gente também possa ganhar dinheiro lá e fazer com que haja investimentos diretos nos países, porque na África você tem uma carência muito grande de investimentos. E aí a China, o Brasil, os outros países da América do Sul, eles podem ter esse papel de levar investimento, ter um retorno muito bom, mas também deixar lá ganhos de infraestrutura, ganhos de produção, capacidade produtiva. Professor Thales, como você vê essa possível proximidade do Mercosul com a África? Imagino que o Brasil tenha um papel bem... Ele já é protagonista pelo seu tamanho, pelo tamanho da sua economia, mas imagino que ele seja bem protagonista por ter uma proximidade cultural mesmo com a África, né? Como você vê isso? Sem dúvida. O presidente Lula, certa vez, em Gana, em Accra,
disse uma frase muito interessante numa das muitas viagens oficiais quando ele era presidente. Ele disse que o Brasil tem uma dívida histórica que não pode ser sanada, ela só pode ser estabelecida por comércio, por vínculos solidários, etc. Não é? Eu acho que uma grande força, um grande impulso que se deu a essa relação aconteceu justamente na segunda parte dos anos 90 com a criação das OPACAIs. As OPACAIs é a Zona de Paz e Cooperação no Atlântico Sul. Com o sentimento de cooperação, de entendimento e pacifismo no Atlântico Sul, vínculos de comércio podem fluir de maneira mais tranquila, de maneira mais produtiva. Eu acho que há uma relação, e aí eu acho que apenas um ajuste aí no sentido de que a relação ela se dá de maneira muito mais intensa do Brasil com a África do que Mercosul com a África. E aí há os vínculos diretos do Brasil com Angola. Empresas pernambucanas fazem direto investimento em Angola na área de infraestrutura, na área de serviços, inclusive na área de drogarias, não é? Na área educacional. Há muitos convênios educacionais e cooperativos com a África, lusófona, em particular com Angola. Então, essa relação se dá muito mais do Brasil com a África do que com o Mercosul. E aí o Mercosul, na verdade, ele está caminhando ainda a passos muito lentos para explorar esse potencial. Em último dado, o Brasil é o 5º país do mundo com maior quantidade de embaixadas na África. O Brasil abriu uma série de embaixadas, sobretudo na segunda gestão Lula, que são importantes como marcos de desenvolvimento solidário, de intercâmbio da Embrapa, por exemplo, o escritório da Embrapa em Accra, em Gana, desenvolve toda uma técnica importante para o cultivo do algodão, naquela região ali do Sahel, para a melhoria dos plantios diversos, e também de cooperação no sentido de tecnologia. Então, eu acho que é uma redescoberta desse vínculo Sul-Sul, a partir do Brasil e menos do Mercosul. O Brasil capitaneando essa liderança que é absolutamente importante. E há países muito estratégicos nessa área, o professor Policarpo falou um deles. A África do Sul, a própria Nigéria, que é um país membro da OPEP, Angola nem se fala, é uma relação muito próxima que nós temos, mas há outros da África saariana, da África islâmica, que também podem ser explorados com mais competência. Eu estou me referindo especificamente à Argélia, que é um país que tem petróleo e gás, que tem muita necessidade de infraestrutura, e aí nós temos um campo muito interessante para desenvolvimento de vínculos comerciais. Essa crise que a Argentina passa agora dos fundos abutres, de não conseguir pagar aos seus credores por conta de uma decisão da justiça americana, a repercussão dessa crise nos mercados, isso preocupa a gente no Brasil como integrante do Mercosul e como um parceiro bem próximo da Argentina? Eventualmente pode criar dificuldades, né? Tipo, capital ter mais dificuldade de vir para o Brasil, porque se o Brasil está, de alguma forma, sendo solidário com a Argentina, né, nessa disputa, eles podem ficar um pouco de pé atrás de trazer capitais para o Brasil. Mas até aqui, pelo menos, não houve maiores repercussões negativas no Brasil. Isso pode acontecer, mas não está ainda muito claro que isso venha a ocorrer. A gente espera que não, né? Provavelmente não vai acontecer, porque o capital vem para cá, porque a economia brasileira tem potencial de retorno e, né, paga taxas de juros bastante elevadas, então, por enquanto... É um país interessante para o mercado financeiro. É um país que né? é muito atraente para o capital internacional. Se fala muito nessa questão de um Banco do Sul, né? Acho que principalmente o presidente venezuelano fala nessa ideia de um Banco do Sul, né? Um banco de cooperação que estaria ligado à Unasul, mas também ao Mercosul. Eu nunca entendo direito qual é o vínculo oficial disso. A ideia de criar um banco comum a esses países é interessante para o Mercosul. Eu queria ouvir o professor Gustavo sobre isso. Bom, com o BRICS, agora recentemente, a gente teve o BRICS lançou um banco também. Exatamente, né? Um banco de desenvolvimento e um fundo mais ou menos monetário, um fundo de emergência, que teria esse papel. Não só para os BRICS, mas para os países do Sul. A ideia do BRICS é de política Sul-Sul mesmo, de criar uma alternativa ao Banco Mundial, ao FMI, não necessariamente com as mesmas regras, mas com objetivos semelhantes, né? Com capital vindo de lugares diferentes. Na verdade, você ter fundos de investimento é bem-vindo. Você ter um fundo de investimento, um banco que seja criado para a América do Sul, isso vai beneficiar programas de desenvolvimento, projetos de investimento, principalmente nos países que têm mais dificuldade de atrair esse capital externo. Porque, bom, o capital está aqui, ele é para ser aplicado aqui, então já era uma certa facilidade, uma desburocratização nesse sentido.
Professor Tales, eu lembro que a gente fez um programa sobre os BRICS e essa ideia do Banco dos BRICS a gente viu com uma certa, não vou dizer com uma descrença, mas com uma certa cautela, né? A ideia de um Banco do Sul também é uma ideia para ser vista com alguma cautela, no sentido de será que isso realmente vai ter alguma utilidade para esse bloco? Com otimismo cauteloso. Otimismo cauteloso. Um otimismo cauteloso. Especialmente porque já existe o FONPLATA, por exemplo, existe o Fundo de Convergência também, que são fundos específicos para o desenvolvimento aqui da região platina, da região mercosulina, de maneira que devemos ter uma certa cautela, porque essa justaposição de possibilidades de financiamento atrelada a porque ela partiu da Venezuela, a partir de um discurso excessivamente bolivariano, do socialismo do século XXI, pode ter muita ideologização na gestão desses fundos, o que pode atrapalhar de alguma sorte, porque estamos lidando com a área de uma certa liberalidade no sentido ideológico e econômico, né? E aí, consequentemente, você atrela fundos à questão política ou doutrinária. Então, é preciso ter uma certa cautela nesse sentido. Regras claras. Regras claras. Ser profissional, né? Você não temperar com ideologização, você não ter preferências que são meramente ideológicas. Por exemplo, o Chile, que tem uma ideologia, não é de hoje, claramente neoliberal, claramente voltada para a bacia do Pacífico, para os Estados Unidos, seria um país que teria, eventualmente, algumas dificuldades, imagino eu, diante de uma possibilidade de solicitar fundos dessa natureza, porque tem uma orientação ideológica bolivariana. Então, precisamos ter uma cautela nesse sentido. É claro que toda iniciativa que visa o desenvolvimento por via de política creditícia é louvável, mas precisamos ter esse refinamento no que tange a essa estratégia. Já que a gente falou em BRICS, aquele grupo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, né? Esse novo grupo econômico que vem se articulando no mundo. Mercosul e BRICS tem uma parceria importante a fazer também, já que no BRICS, a princípio, o único do Mercosul é o Brasil que participa, né? Pois é, o Mercosul vai meio, né, por gravidade, na medida em que... Vai sendo rebocado junto com o Brasil, né? O Brasil está junto e vai, mas acho que no caso dos BRICS atua mais ou menos a mesma coisa que Thales falou, quer dizer, o protagonismo do Brasil com a África é meio separado do Mercosul. Acho que também no caso dos BRICS, aparentemente, assim, pouca participação dos demais países do Mercosul. Acho que isso, né, o Brasil é muito maior do que os demais membros do Mercosul e está se articulando com os BRICS, embora aparentemente ainda de forma tímida. Isso é uma coisa incipiente e é difícil, porque são economias bastante heterogêneas e tem algumas coisas em comum, mas também tem muitas coisas diferentes. Deixa eu aproveitar que o senhor é da área econômica. Se fala nessa questão das transações em moedas locais, né? Acho que Brasil e Argentina já fazem, né, assim, transações em moedas locais. E eles estão buscando um acordo para que Brasil e Uruguai façam também. Qual é a vantagem de negociar em moeda local? Você faz uma troca mais direta, não precisa converter em dólar para fazer o comércio. Então, aceitando a moeda do outro país, você tem ganhos, inclusive financeiros, tem menores custos de transação. Essa talvez seja a vantagem. É uma espécie de simplificação, é isso? Simplifica as trocas, né? Você não precisa converter sua moeda em dólar para depois pagar em dólar no outro país e aí você faz uma troca mais direta. Tem a instabilidade das taxas de câmbio. Isso aqui precisaria ter um conjunto de taxas de câmbio que fosse mais estável, né, para que essas trocas possam fluir mais facilmente. A gente está no finalzinho do programa, a gente não falou de um importantíssimo player na economia global, que é os Estados Unidos, né? O Mercosul e os Estados Unidos têm uma relação interessante, ela pode ser ampliada. Os Estados Unidos gostam do Mercosul, eles preferiam talvez aquele modelo da ALCA, aquele modelo de acordos diretos de livre comércio. Professor Gustavo, como é que você vê essa relação? Bom, na América Latina, culturalmente, a gente tem um certo pé atrás com os Estados Unidos.
Que, obviamente, quando você está lidando com um país que é tão gigante quanto eles, né, um movimento ele causa impacto, né? Qualquer movimento, tanto que mesmo sem a gente ter a ALCA, a gente é extremamente preocupado com a taxa de juros do Fed. Eles estão em vias de rever a política monetária e aí isso impacta não só a economia do Mercosul, mas a economia do mundo todo. Você ter relações comerciais com os Estados Unidos é importantíssimo. Eles são grandes compradores, do mesmo jeito que fazem parte do núcleo duro da economia mundial. Então, é importante você manter proximidade, mas você não pode ter a dependência. Todo o seu comércio, como já foi quase o caso da gente, direcionado para esse país. É que deve diversificar a pauta e diversificar os compradores e com quem você negocia, né? Isso. Na verdade, quanto mais ligações você tem, menor é a tendência de você se afetar diretamente ou grandemente por uma crise. Você, logicamente, não vai ficar imune, mas você fica numa situação de mais estabilidade, né? Você tem possibilidades, você tem novos caminhos a seguir. A China é um parceiro importantíssimo. Entre ela e os Estados Unidos existe uma relação quase que de simbiose entre investimento e fluxo de comércio. Então, a gente não pode, na verdade, não deve se afastar dos Estados Unidos de forma definitiva. A gente precisa manter, como professor Tales, a proximidade cautelosa. Quanto mais próximo, melhor, mas com muito cuidado. Professor Tales, tem um minutinho só para o senhor falar sobre essa relação do Mercosul com os Estados Unidos. É uma relação que, oficialmente, a gente observa notas à imprensa e discursos, é uma relação absolutamente positiva. Não há nada de contrariedade pela visão norte-americana com relação ao Mercosul. Aliás, o Mercosul é parte de um esforço integracionista. É verdade que a ALCA teria sido preferencial, mas, fundamentalmente, com seu rechaço, os Estados Unidos entendem que é uma estratégia positiva do Brasil. Não podemos nos distanciar também desse país importante, que é um motor da economia mundial, da economia criativa, das patentes, do mundo acadêmico, né? Também influencia substancialmente a nós e ao mundo. Gente, eu agradeço pela participação de vocês aqui no Opinião Pernambuco. Agradeço também a quem assistiu esse programa. Opinião Pernambuco termina aqui. Muito obrigado e até a próxima edição.